para pregar a palavra de Deus nesta noite, convidamos nosso queridíssimo cooperador em Cristo Jesus, Alexandre. Amém? Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz seja convosco. Amém. Você está feliz com Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então abra seu livro, a sua Bíblia, aproveitando que você está de pé. No livro de Atos, nós vamos ler o capítulo 9, versículo 4. E eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. E depois da leitura, você pode se assentar. Quem for achando, vai glorificando a Deus. Todos acharam? Amém. Atos 9, versículo 4. Diz assim: E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Repetindo novamente, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Oremos ao Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, a Tua palavra foi lida, e agora será exposta, Senhor. Que Tu venhas, Pai, falar conosco de uma forma especial e profunda, Senhor. Use a minha vida como um instrumento no Teu altar, Pai. Que Teu Espírito Santo flua sobre mim, Senhor. Que Teu Espírito Santo fale com a Tua igreja nesta noite. No mais profundo, Senhor, toca vidas nesta noite. Continue operando, Senhor, através da pregação da Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, eu lhe peço, ó Pai, que esta palavra, Senhor, se torne viva em nossos corações. Que ninguém venha sair vazio, Senhor, esta noite. Vai sair alimentado pela Tua palavra, edificado pela Tua palavra. E desde já, Senhor, eu repreendo, Pai, todo mal que vier impedir a Tua igreja de ouvir a Tua palavra. Cansaço físico, sono, distração, sai agora no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Irmãos, Paulo foi um homem que exerceu uma grande influência sobre o cristianismo. Matthew Henry cita Paulo como uma das maravilhas da igreja primitiva. Mas, antes de ser Paulo, ele foi Saulo. E a pergunta é: como Saulo se tornou Paulo? Então eu vou te apresentar quem era Saulo. Saulo, ele era descendente da tribo de Benjamim. Nasceu na cidade de Tarso, capital da Cilícia. Nessa mesma cidade, Saulo se interessou por filosofia e poesia romana. Saulo, ele estudou, ele foi discipulado, ele foi instruído aos pés de Gamaliel em Jerusalém. E Saulo era adepto da ala mais radical do judaísmo, os fariseus. Saulo
tinha um objetivo: destruir os seguidores de Cristo. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 22, verso 20, que o mesmo Paulo, testemunhando, ele diz que ele consentiu com a morte de Estevão e guardou a capa daqueles que o matavam. Saulo ele se tornou um perseguidor implacável da igreja de Cristo. Em Atos 9, capítulo 1, Lucas relata que Saulo respirava ameaças e morte contra os discípulos de Jesus. E sabendo Saulo que os cristãos estavam na cidade de Damasco, e para quem não sabe, a cidade de Damasco era um centro comercial, havia muitos judeus naquela cidade, muitas pessoas vinham de outras regiões negociar, e Saulo temia que o evangelho fosse pregado naquela cidade e se espalhasse para outras regiões. Temendo este acontecimento, ele toma cartas do sumo sacerdote, passa para ir a Damasco, para prender todos os cristãos que ali estavam. Mas mal sabia Saulo que o caçador dos céus, Jesus Cristo, já estava no rastro dele. Aleluia. Quando Saulo se aproxima de Damasco, ele é cercado por uma luz e cai em terra. Ele não caiu do cavalo, ele cai em terra. Nós vemos na internet imagens de Saulo caindo do cavalo, mas a Bíblia não cita o cavalo. Então ele cai em terra e ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? O título da mensagem de hoje é: por que me persegues? Amém? Agora Saulo se torna Paulo. Aquele homem que perseguia a igreja, agora era perseguido. Aquele homem que odiava a igreja, teve seu ódio convertido por amor à igreja. Você está me entendendo? Era um homem que perseguia a igreja, agora se tornou apaixonado pela igreja. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E nós podemos, como prova desse amor de Paulo sobre a igreja, exemplificar na sua carta de 1º e 2º aos Tessalonicenses. Lá nós vemos o amor de Paulo escrito nas cartas à igreja de Tessalônica. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, Paulo, ele faz elogios à igreja de Tessalônica. Ele cita os fundamentos que tem mantido aqueles crentes de pé, aquela igreja em pé. E ele diz assim na sua carta: a sua fé, a sua firmeza, a sua abnegação, isso ele dizendo para a igreja, o seu amor, a sua esperança em Cristo é quem tem mantido vocês de pé. Agora aquele homem que perseguia a igreja estava elogiando a igreja. E para quem não sabe, a igreja de Tessalônica nasceu na segunda viagem missionária de Paulo. Foi a igreja do Novo Testamento que foi fundada mais rapidamente. 3 dias de pregação na praça, 3 dias de pregação na sinagoga, nasceu a igreja de Tessalônica. Sobre ferrenha perseguição. E Paulo, na carta dos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 ao 8, ele também cita a igreja de Tessalônica como uma referência às outras igrejas. A igreja de Macedônia e a igreja de Acaia. A fé dos tessalônicos estava sendo
chegado ao conhecimento das igrejas de Macedônia e de Acaia, e encorajava aqueles crentes a permanecerem firmes, também como eles estavam permanecendo firmes. Então agora nós vemos aquele homem que odiava a igreja, tecendo elogios à igreja, escrevendo para igrejas com amor, se referindo à igreja como santos. E eu pergunto para você, quais elogios a gente tem feito à nossa igreja? Qual elogio nós temos feito à nossa igreja? Paulo, depois da sua conversão, ele nunca mais se opôs à igreja do Senhor. Pelo contrário, ele fundou igrejas, ele exortou igrejas, ele discipulou, ele ensinou, ele corrigiu, ele morreu pela igreja, pela obra, pelo evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, foi necessário traçar esse paralelo entre o antes e o depois da vida de Paulo, para entender o poder da transformação divina que Jesus operou na vida deste homem. E há coisas nesta noite, irmãos, que nós precisamos entender a respeito da igreja. E eu quero compartilhar essas coisas com você hoje. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a igreja não é perfeita. Reconhecer as limitações da sua igreja evita ilusões românticas. Sabe, irmãos, havia um homem que queria casar com uma mulher perfeita. E ele foi em busca do seu sonho. Ele começou a se relacionar com uma primeira namorada. E essa primeira namorada era inteligente, mas não compartilhava dos sonhos dele. Então ele terminou com essa namorada. E aí ele arranjou uma segunda namorada. Essa segunda namorada era linda, maravilhosa, mas não era carinhosa. Então ele rompeu esse relacionamento, iniciou um terceiro relacionamento, um terceiro namoro com uma terceira mulher. Essa era extrovertida, alegre, simpática, mas não tinha ambições. E ele rompe com essa terceira também. Conclusão, este homem estava em busca da mulher perfeita, o que não existe. Ele criou essa ilusão da mulher perfeita, esse romance perfeito, e não existe ninguém perfeito, né? Muitas vezes nós criamos a imagem de uma igreja perfeita, né? Nós olhamos para a igreja do lado e falamos assim: nossa, aquela igreja tem um coral maravilhoso. Nossa, aquela igreja lá tem um grupo de louvor impecável. Olha, aquela igreja tem um trabalho social muito forte. Olha, aquela igreja tem um seminário. E aí a gente observa essas coisas, pega tudo isso e traz para dentro da nossa igreja e ficamos procurando. E quando nós não achamos, nós ficamos desapontados. Irmãos, cada igreja tem a sua particularidade. Amém? Cada igreja tem a sua particularidade. A igreja de Tessalônica, irmãos, apesar de Paulo elogiá-la, ela tinha os seus defeitos. Não era perfeita. Mas Paulo fez questão de ressaltar a qualidade da igreja. O problema de nós, irmãos, seres humanos, é de enfatizar as coisas negativas. O que é que rende mais audiência na TV? Notícias positivas ou notícias negativas? Negativas. Você vê lá, assunto de guerra é o dia inteiro passando. Mas se você for lá veicular uma notícia de um homem que salvou uma menina que estava se afogando, é 1 minuto. Então, a notícia ruim, ela gera mais ibope, mais audiência, mais debate, né? Então, a gente percebe isso, né, no meio da nossa igreja, né? A gente enfatiza os erros, mas não tece elogios, como Paulo fazia à igreja de Tessalônica e tantas outras igrejas que ele escreveu. Bem,
Somente o dono da igreja é perfeito. Somente o dono da igreja é perfeito, Jesus Cristo. E Ele chamou homens imperfeitos para pregar um evangelho perfeito para pessoas imperfeitas como eu e você, para que nós fôssemos salvos e estivesse aqui nesta noite cultuando ao Senhor. Aleluia! E se porventura você achar uma igreja perfeita, que eu acho muito difícil, não se torne membro dela, que você pode estragá-la. Se você busca a perfeição na sua igreja, olha para o dono, Jesus Cristo. Ele é perfeito, Ele é a perfeição. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Segundo ponto que nós precisamos entender: ame a sua igreja. Ame a sua igreja. Jesus, ele fez uma pergunta para Paulo que deixou ele para Pedro, que deixou ele desconfortável. Está lá em João 21, do 15 ao 17. Por 3 vezes Jesus pergunta para Pedro: tu me amas? Eu te amo, Senhor, apacenta minhas ovelhas. Tu me amas? Te amo, Senhor, apacenta minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, tu sabes, apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, quem são as ovelhas do Senhor hoje? Somos eu e você, a igreja do Senhor. E Jesus está dizendo para nós nesta noite: tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, cuida da minha igreja, cuida do meu povo. Ensina, alimenta a minha igreja, aleluia. Era isso que Jesus estava pedindo para Pedro e que Jesus pede para nós nesta noite, que nós amemos a igreja, mas infelizmente nós estamos ferindo a igreja com as nossas críticas. Ferindo a igreja com as nossas críticas. Lembre-se, o dono da igreja é Cristo. Foi por a sua morte na cruz que a igreja surgiu. E foi pelo evangelho que esta igreja tem pregado, que eu e você fomos alcançados. Aleluia, aleluia. E se realmente nós amamos a Cristo, nós temos que amar a igreja. Ele é dono da igreja, Ele é o fundador da igreja. Aleluia, você está entendendo essa mensagem, irmão? Glória a Deus, glória a Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Será que estamos mais parecidos como Saulo, perseguidor da igreja? Ou como Paulo, apaixonado pela igreja? De que lado nós estamos? De que lado nós estamos? Pense nisso. Mateus capítulo 12, versículo 30, Jesus diz assim: quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Se você está comigo, você tem que amar a minha igreja. Se você não amar a minha igreja, você está espalhando. Você está espalhando. E às vezes sem perceber, irmãos, sem perceber, estamos contaminando a igreja do Senhor com as nossas queixas, com as nossas críticas, né? Estamos contaminando, causando perdas irreparáveis no meio da igreja. E saiba que o dono da igreja vai nos cobrar por isso. Vai nos cobrar por isso. Aleluia. Terceiro ponto que nós precisamos saber: nós temos que amar os nossos pastores, os nossos líderes. Nós temos que amá-los. Gente, pastores não são super-heróis. Você sabia que os pastores pecam, que eles erram, que eles falham, que eles choram, que eles se entristecem, que eles têm sonho, que eles têm sentimentos, e além de tudo eles têm um chamado, uma missão, uma responsabilidade de manter essa porta aberta, manter essa porta aberta e abrir outras portas.
e dar a vida pela própria igreja. Dar a vida pela própria igreja. Mas muitas vezes, eu e você, em pensamento, em atitudes, em palavras, desprezamos os nossos pastores, desprezamos os nossos líderes. Será que eu e você temos uma condição melhor para assumir o lugar deles? Será que você está disposto a renunciar como os nossos pastores renunciaram? Se dedicar em tempo integral? Você está disposto a isso? A sofrer calúnias? Você está disposto a isso? Eu sou o primeiro a responder: eu não estou apto para isso. Será que verdadeiramente nós conhecemos os nossos pastores? Será que nós conhecemos os nossos pastores? Será? Quantas mensagens você manda pelo seu pastor? Você fala para ele: pastor, estou orando por você. Pastor, tenha uma ótima semana. Você conhece o seu pastor? Nós queremos a atenção dos nossos pastores, mas nós não queremos dar atenção a eles. Nós queremos ser visitados por eles, mas não queremos visitá-los. Você já convidou o seu pastor para ir na sua casa, conhecer a sua casa? Se não, faça isso. Eles têm muito a nos ensinarem. Eles são seres humanos como nós. Amém? Faça isso, meus queridos. Nossos pastores, eles precisam mais das nossas orações do que as nossas críticas. Mais das nossas orações do que as nossas críticas. Mais das nossas orações do que as nossas críticas. Aleluia. Louvado seja Deus. Quarta coisa que nós precisamos entender: a perseguição dentro da própria igreja. Quando nós pensamos em perseguição, a gente acha que é só de fora para dentro. Mas há dentro da própria igreja perseguição. Paulo e os seus demais companheiros relatam na carta aos Tessalonicenses que por muitas vezes eles receberam críticas, né? Críticas vindo não só de fora, mas como de dentro da igreja. Não só de fora, mas como dentro da igreja. E o que estava acontecendo dentro da própria igreja de Tessalônica, a qual Paulo elogiou? Fez questão de ressaltar o positivo. Lá tinha problemas. E o que estava acontecendo? Havia pessoas dentro da própria igreja se opondo ao evangelho, distorcendo o ensino de Paulo a respeito da volta de Cristo. Havia pessoas dizendo aos crentes: olha, Cristo já voltou, causando um desapontamento na igreja. Porque que a igreja pensava: poxa, nós nascemos dentro de uma perseguição, somos perseguidos pelos gregos, somos perseguidos pelos romanos, somos perseguidos pelos judeus, e agora, se Cristo já voltou, nós ficamos e fomos abandonados. Então Paulo temia que aqueles irmãos enfraquecessem na fé e desistissem. E aí ele manda Timóteo. As igrejas de hoje precisam de Timóteos para apagar os incêndios. Quantas e quantas pessoas estão disseminando contendas no meio da igreja? Quantas pessoas estão criando confusão no meio da igreja? Quantas e quantas pessoas? Aleluia. Louvado seja Deus. Nós precisamos, irmãos, precisamos ter cuidado com aquilo que nós falamos, com quem falamos e por que falamos. Nós podemos matar a fé do nosso irmão e roubar a esperança dele. Vamos parar de fazer comparações, exaltar um, menosprezar o outro. Vamos tirar o alvo das costas dos nossos líderes. A nossa luta não é contra o pastor, não é contra a igreja, não é contra o meu irmão, é contra Satanás.
É contra ele que nós temos que lutar, mas nós estamos lutando entre nós mesmos. E é por isso que a igreja não cresce, não avança, por causa desta confusão no meio da igreja. Essa confusão no meio da igreja. Então, há perseguição, sim, dentro da própria igreja. E Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, ele cita algo que é muito importante nós sabermos. Ele fala: Alexandre, meu xará, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Então esse cara aqui, chamado Alexandre, o latoeiro por quê? Ele tinha um ofício de fazer artesanato com latão, né? Então ele era conhecido como Alexandre, o latoeiro. Provavelmente esse Alexandre, ele fazia parte de alguma igreja, né, que Paulo havia fundado, e esse cara vinha trazendo males, vinha disseminando contendas, distorcendo o evangelho, causando confusão no meio da igreja, né? Então, quantas pessoas com esse perfil de Alexandre o latoeiro nós temos visto dentro da igreja, pessoas rebeldes se levantando contra a liderança da igreja, né, disseminando contenda, falando mal do irmão X, do irmão Y. Então, Paulo, ele estava advertindo ali Timóteo, falando para Timóteo: olha, Timóteo, Alexandre o latoeiro me causou muitos males, mas o Senhor lhe pague segundo as suas obras. E tudo isso nós vamos ter, irmãos, que se responsabilizar diante do Senhor. Então pense, faça uma avaliação na sua vida e veja se você não está fazendo parte de alguma confusão dentro da igreja, para que a igreja cresça, para que a igreja seja saudável e que nós não venhamos ser pedras de tropeço. Amém? Louvado seja Deus. Em Mateus 12, 25, Jesus diz que um reino dividido, uma cidade dividida, uma casa dividida, não prospera. Salmo 133, verso 1, diz assim, que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E onde há união, unidade, há milagre, há cura, há poder. Por quê? Porque o Senhor ordena a bênção. O Senhor ordena a bênção. Então, muitas vezes a gente não vemos milagre na igreja, porque nós estamos se opondo à igreja. Se opondo à igreja. Mas Deus hoje está abrindo os nossos olhos, em nome de Jesus. E a quinta coisa que nós precisamos entender, que assim como tem o trigo na igreja, também tem o joio. Essa parábola contada por Jesus está lá em Mateus 13, do 24 ao 30. Jesus, ele faz uso dessa palavra para explicar o seguinte para os seus discípulos: não foi o Senhor que plantou o joio no meio do trigo, foi o inimigo que plantou o joio no meio do trigo. Foi inimigo. Por quê? Porque Satanás quer destruir a igreja. E ele, na sua astúcia, na sua inteligência, ele planta o joio no meio da igreja. Por quê? Porque você sabia que o joio é muito parecido com o trigo? Olha uma imagem na internet do joio e do trigo. Você não vai ver quase diferença. É muito semelhante. E qual é a intenção de Satanás? Nos confundir. Então, muitas vezes nós vamos estar se entrelaçando com o joio, achando que é trigo. E na hora que vir o ceifador, você vai junto com o joio. Você vai junto com o joio. Então, tome cuidado, irmão. Tome cuidado, se afaste. Ah, Alexandre, mas como eu vou fazer? Você mesmo disse que ele é parecido, como que eu vou identificar? Jesus deu a receita. Quando ele fala dos lobos nos meios das ovelhas, ele fala assim: olha, pelas obras os conhecerei. É pelas obras. Ah, mas aquele irmão é uma bênção. Tem obra? Ah, mas aquele irmão, você viu como ele prega bonito? Tem obra? É pelas obras os conhecereis. E quem é que vai tirar o joio do meio da igreja? É o pastor Aislan? É o Alexandre? É nós? Não, é Jesus Cristo. Pelo joio ser parecido com o trigo, nós podemos cometer o erro
de tirar o trigo e deixar o joio. Mas Jesus não. Então, naquele dia, ele vai ceifar todo aquele joio e lançar fora. Amém? Louvado seja Deus. E essa pregação foi super rápida. E eu quero contar um testemunho para vocês nesta noite, que tem a ver com a escola bíblica e que afetou nessa mensagem. Para quem não sabe, eu sou professor de escola bíblica dos jovens e dos adolescentes. E aproveitando, eu faço a propaganda. Venha participar da IBR. Está sendo uma bênção. E ela transformou a minha vida, que eu quero compartilhar com vocês. Nós estamos estudando o Novo Testamento, o panorama bíblico do Novo Testamento. E nós chegamos até as cartas paulinas. E quando eu comecei a estudar as cartas paulinas, eu me deparei com um homem apaixonado. Um homem apaixonado pela igreja, pelas igrejas, homens que escrevia cartas, um homem que se doou, um homem que se negou, um homem que se deu pelo evangelho chamado Paulo. E enquanto eu preparava essas aulas, eu senti o Espírito Santo espremendo o meu coração. Espremendo, sabe como você espreme uma ferida e vai tirando tudo aquilo de ruim que está? E enquanto ele espremia meu coração, eu vi ali todas as críticas que eu fiz à igreja. Eu vi ali todo o mal que eu falei da minha igreja. Ali o Espírito Santo estava me chamando para um amadurecimento. Eu estava agindo como uma criança espiritual. Um homem de 49 anos, 22 anos de evangelho, estava tendo uma postura de criança espiritual. Mas naquela ministração, enquanto eu preparava as aulas, Deus foi assim, através do Espírito Santo, me esmagando e mostrando e trazendo à minha memória coisas que eu podia ter feito, eu não fiz. Coisas que eu podia ter ajudado, eu não ajudei. Coisas que eu podia ter falado, eu não falei. Coisas que eu podia ter contribuído na igreja, eu não contribuí por causa de birra. Eu preferi sentar no banco dos críticos e apontar para a igreja. E Deus mostrou para mim aquele homem apaixonado. E eu quero me apaixonar também como ele. E diante da igreja, irmãos, eu peço perdão. Perdão se eu ofendi algum de vocês com as minhas palavras. Se eu contaminei algum de vocês com as minhas palavras. Eu lhe peço perdão porque eu não quero ser cobrado disso. Eu não quero ser cobrado disso. Não foi para isso que Jesus me chamou. Ele chamou eu para edificar a casa, não para destruir a casa. Então eu quero que você entenda isso, irmãos. Quando Saulo se encontra com Jesus na estrada de Damasco, Jesus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando nós perseguimos a igreja com críticas, nós estamos perseguindo o próprio Cristo. Você já parou para pensar nisso? Quando nós perseguimos o pastor, a pastora, os pastores aqui presentes, quando nós tecemos críticas aos nossos líderes, nós não estamos tecendo críticas a eles, nós estamos tecendo críticas a Jesus, o dono da igreja. E foi necessário esse processo na minha vida, irmãos, para que eu entendesse isso. E isso me trouxe uma vergonha profunda, porque eu não sou um iniciante na fé. Nós vemos ali Saulo, que era o perseguidor, mas quando ele se converteu, ele amou profundamente. E eu me converti e não mudei. Eu continuei tecendo críticas à igreja, aos líderes. E isso estava endurecendo o meu coração. Estava destruindo a minha comunhão com Deus. Eu não estava mais ouvindo a voz do Espírito Santo, ao ponto de ter o coração endurecido e amargo. Quando me juntava com a minha esposa, era só para reclamar. Mas reclamar do quê? Quem fez mal para mim? Mas você fica olhando coisas e apontando o dedo, procurando coisas, apontando o dedo. Espera aí, o que está acontecendo? Mas Deus, Ele me pegou, irmãos. Ele apertou o meu coração.
E eu me arrependo de tudo isso que eu fiz, irmãos. Eu poderia não falar nada disso, vocês não iam nem saber. Mas o Espírito Santo, quando faz uma obra na nossa vida, a gente tem que falar. Porque às vezes tem pessoas que estão vivendo a mesma situação que você. E para que elas não permaneçam nesse erro, você precisa falar. Porque eu também sou uma pessoa imperfeita. Eu também sou uma pessoa imperfeita. E a Bíblia, irmãos, para encerrar, ela compara a igreja do Senhor como um corpo, cuja cabeça é Cristo. E a igreja, como é representada como corpo, esse corpo precisa ser saudável. Se alguma parte, algum membro desse corpo estiver ferido, doente, ele vai contaminar o restante do corpo. Contaminar o restante do corpo. Se uma fruta podre permanecer dentro de uma fruteira, ele vai estragar todas as outras frutas. Então, eu estou trazendo, irmão, esta mensagem com muita humildade, né? Porque Deus falou comigo e eu precisava falar isso para vocês, para que nós não cometemos os mesmos erros. Vamos avançar, vamos crescer juntos, vamos dar os braços. Irmãos, vamos andar lado a lado com o nosso pastor, vamos dividir o fardo com ele, vamos ajudá-lo ele nessa missão. Não vamos sentar e ficar apontando o dedo mais. Vamos caminhar junto. Vamos fazer esse bairro aqui conhecer Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Eu agradeço a oportunidade. Foi uma breve palavra, mas foi o que Deus ministrou no meu coração. Obrigado pela atenção de todos. E mais uma vez, me perdoe. Glória a Deus. Amém. Nós nunca sabemos como Deus quer trabalhar, né? Mas Deus trabalha. Esteja aberto para o novo. Sabe, irmãos, como o cooperador Alexandre disse, notícia negativa corre muito rápido. Existe um site nojento que ganha dinheiro açoitando a igreja de Cristo. Chama-se Fuxico Gospel. Fuxico Gospel. Como que pode alguém ter coragem de ter um site chamado Fuxico Gospel? Jesus não nos chamou para sermos portadores de más notícias, mas de boas novas. Boas novas. E esta palavra, com certeza, falou a corações. É uma mensagem que não se ouve muito glória a Deus, nem muito aleluia, porque é uma mensagem onde o Espírito Santo está puxando a orelha do nosso coração. Jesus nos chamou para ajuntar, e nesse ajuntamento, a bênção do Senhor é derramada sobre todos. Deus tem um propósito na tua vida. Deus plantou você. E Ele quer ver você crescer, amadurecer e dar frutos em abundância. E toda praga, todo bicho, todo pulgão espiritual que você perceber que está tentando roubar a saúde espiritual desta árvore que é você, lance fora no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe o cooperador Alexandre, em nome de Jesus. Sim, é verdade, é verdade. A irmã Ana Maria, a senhora conhece muito isso, porque a senhora foi militar,
Então a senhora sabe da importância do princípio da autoridade, né? Que no reino de Deus é assim, né? Acho que eu preguei faz uns 3 domingos, acho que eu falei sobre isso, né? O princípio de autoridade que começa lá em Deus, né? O supremo de todo o universo, e ele vai delegando, né? Até chegar aqui na gente, né? Mas, irmãos, o importante é que quando vem uma palavra assim, é porque Jesus te ama. Se Deus quisesse que nos perdêssemos, Ele não falaria nada e nós nos perderíamos nas nossas próprias palavras, mas Jesus entra no meio e diz: não, eu vou mudar essa rota, eu vou consertar esse percurso, porque Ele tem um propósito para fazer, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, vamos continuar orando pela situação em Israel, vamos continuar intercedendo para que Deus entre com providência naquela região. Nós sabemos que não tem mais como você dar crédito à mídia. A mídia é mentirosa. Se você assiste Jornal Nacional, você está perdendo seu tempo. 90% do que é falado ali é mentira, é tendencioso, não é a verdade. Procure fontes neutras, viu? Fontes que tragam a notícia como ela é. Israel, ele é odiado pelo mundo. O mundo odeia Israel. Porque Israel foi o útero para vir Jesus. E o mundo odeia Israel, entendeu? E este grupo terrorista, ele tem um estatuto. E uma das cláusulas do estatuto desse grupo terrorista, chamado Hamas, prega a extinção de Israel da face da terra. Esse grupo terrorista, ele não representa os palestinos. Os palestinos tiveram a sua terra devolvida por Israel em 2007. Em 2007, Israel falou: nós não queremos, é de vocês, fica para vocês. Israel é um país de paz, gente. Israel é um país de paz. Só o que aconteceu? Quando Israel devolveu o governo para eles, este grupo terrorista, que já estava infiltrado lá, deu um golpe no governo, que era fraco, e tomou o poder. Mataram todos os oponentes políticos e começaram de lá para cá a manter o povo palestino sob coerção. Toda ajuda humanitária que o mundo manda para Gaza, esse grupo terrorista chamado Hamas, eles acumulam para eles. O povo vive na miséria, na desgraça, na fome, porque toda ajuda humanitária que vai para lá, eles armazenam para eles. Até combustível que se manda para fazer o funcionamento dos hospitais lá, o grupo confisca para eles, os terroristas. Eles são terríveis. E eles são tão covardes que eles constroem as bases militares deles no subterrâneo de escolas, de hospitais e de órgãos públicos. E de lá eles lançam seus foguetes contra Israel, para que, se Israel reagir, obviamente vai atingir um hospital, obviamente vai atingir uma escola, porque é de lá que eles estão operando. Israel é tão ético, irmãos, que eles avisam os palestinos onde eles vão bombardear. 24 horas antes do bombardeio, eles mandam folhetos por todo o país, porque eles cortaram, Israel cortou a energia, cortou a internet deles para o grupo terrorista ficar isolado. Mas Israel não tem interesse em matar civil. O que eles fazem? Eles passam com o avião, lá é pequeno, só tem 40 quilômetros de comprimento por 10 de largura, e distribuem milhões de folhetos, falando: olha, saiam de tal e tal localização, tal e tal bairro, porque nós vamos bombardear daqui a algumas horas, dando tempo para os civis fugir. Nenhum exército no mundo faz isso. A Rússia não faz isso contra a Ucrânia. Nenhum exército no mundo avisa onde vai bombardear. Isso é um absurdo, mas Israel é ético. Mas só que a mídia, ela é tão nojenta que a ONU votou uma resolução contra Israel, ordenando que Israel pare imediatamente a incursão contra aquela faixa de Gaza. E a ONU não citou em nenhum momento o grupo terrorista. A ONU nem se deu o trabalho de lamentar os 1.400 civis israelenses que os terroristas mataram na sua invasão. Foram 1.400 pessoas. Eles estupraram meninos, bebês, meninas,
amarraram pais aos filhos com arame e queimaram eles vivos, degolaram 40 recém-nascidos. Tem vídeo deles pegando o bebê pela perna e maiando a cabeça no chão. Um terrorista matou uma família de 11 pessoas, pegou o celular da própria vítima judia, fez um vídeo chamada com a mãe, que estava lá em Gaza, e disse: mãe, consegui matar 11 judeus com as minhas próprias mãos. E a mãe dizia: louvado seja Deus, meu filho, que privilégio, eu queria estar aí. Para você ver o nível de doença espiritual. Então o que Israel disse? Israel disse: nós não vamos tomar a faixa de Gaza, nós não queremos ela para nós. E também não temos nada contra os palestinos. Mas enquanto a gente não matar até o último terrorista que está aí, nós não vamos parar. Só que o mundo conta uma outra história, né? Então, gente, eu vi ontem um jornalista dizendo assim, que a partir dessa guerra, os judeus passarão a ser odiados em todo o mundo. E você sabe, com os judeus, quem também é odiado, né? A igreja. Eu já falei a semana passada que invadiram uma igreja aqui em Porto Velho, só porque ela estava com a bandeira de Israel no púlpito. Às vezes o cooperador Alexandre, no culto de missões, coloca a bandeira de Israel aqui. O cara invadiu, todo mundo estava orando, ninguém viu. Por isso que o diaconato, sempre atento, olho aberto, está cheio de maluco por aí. Estava todo mundo orando, ninguém viu, o cara entrou, rasgou a bandeira e começou a gritar que todo mundo ali ia morrer. Chamaram a polícia a tempo, e a polícia chegou e prendeu o camarada. Então, gente, é o ódio contra Cristo, contra Deus, contra a Bíblia, tá? Então, ore, porque tenha certeza que vem dias difíceis sobre a terra. Vem dias difíceis sobre o mundo. Mas Jesus disse que isto era necessário acontecer, porque isto se converterá no princípio das dores, da grande tribulação que há de vir sobre toda a terra. Mas se você estiver de pé e em paz com Deus, você será livre do mal. Amém? Então, vamos orar por Israel e por toda aquela região em nome de Jesus. Amanhã, reunião de oração às 20 horas, terça-feira às 20 horas, terça da libertação, quarta-feira às 15 horas, tarde do refrigério, quinta-feira às 20 horas, culto de doutrina. Na sexta-feira teve reunião de casais, papo legal de casais na minha casa, foi muito bom, foi uma bênção, agradeço a todos que participaram. O grupo de mulheres nosso ontem esteve na Assembleia de Deus do Jardim Sidney, do meu amigo pastor Jonas, fiquei sabendo que foi uma bênção. Enfim, a igreja está trabalhando para lá e para cá. Você foi também, Dani? Não perde uma agora, hein? Olha, não perde uma, muito bem. Antes era só Mari crente, agora é Dani crente também, então está tudo certo, né? Muito bem. Gente, vamos ficar de pé em nome de Jesus, lembrando que domingos que vem é o quê? Ceia do Senhor. Glória a Deus. Ficou bonito o som do nosso novo teclado? O tecladista gostou? Ele merece, né, gente? 10 anos aí, ó, tocando aí, né? Muito bem. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor pela palavra, agradecer ao Senhor pelo louvor, agradecer ao Senhor pela presença, agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez aqui hoje. Você não está saindo como você entrou. Guarde no teu coração que o Senhor te visitou esta noite, amém? Nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como é bom, Senhor, ter irmãos e irmãs para te servir juntos. Como é bom sermos igreja. Como é bom sermos família cristã. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela tua presença em meio aos louvores, às orações, pela tua palavra que tu dirigiste o teu servo a pregar. E agora, meu Deus e meu Pai, unidos numa só fé, nós levantamos um clamor pelo Oriente Médio. Levantamos um clamor por Israel,
por Jerusalém. Levantamos um clamor também, Pai querido, pelos inocentes da Palestina. Levantamos um clamor, Pai querido, por toda aquela região onde a tua obra redentora aconteceu, mas os seus corações estão endurecidos e eles não conseguem ainda crer que o Senhor é Deus. Mas nós oramos pela paz em Israel, oramos pela paz em Jerusalém, oramos, meu Deus, para que tudo ali se normalize e tudo, Senhor, possa converter-se a Cristo Jesus. Meu Deus e meu Pai, coloca as tuas mãos também sobre esta igreja, Deus, sobre aqueles que estão viajando, aqueles que não puderam vir por conta da chuva, mas que fazem parte desta família. Eu oro, meu Deus e meu Pai, para que o Senhor os abençoe. Eu oro, Senhor, meu Deus e meu Pai, para que o Senhor dê a eles uma semana na qual a tua presença os cerque, os abrace, repouse a tua mão sobre eles. Espírito Santo, abençoa a sua família, seu trabalho, suas finanças, sua vida espiritual, e assim possamos estar de pé no grande dia da vinda de Cristo, em nome de Jesus. Pai Santo, fica conosco e guarda-nos debaixo da tua bênção. É o que te pedimos e te agradecemos para a tua glória. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para todos sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Deus abençoe.